Olá, alunos! Então, nós vamos para a nossa última aula, que vai ser sobre a FDP, sobre a função de distribuição de probabilidade normal, né? Também conhecida como gaussiana ou curva do sino. Tá? Ela é uma função de distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas, né? E novamente o nosso conceito de que probabilidade entre dois valores, no intervalo entre dois valores, é a área embaixo da FDP, embaixo da função, continua também do mesmo jeito. O único problema é que nem usando integral a gente consegue calcular a área embaixo dessa curva. Então nós vamos ter que apelar por uma tabela de valores de área, né? E vamos ter que aprender a usar essas tabelas para poder calcular as probabilidades que envolvem uma variável aleatória, contínua, e que satisfaz uma curva normal, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Então uma FDP normal, ou gaussiana, é uma função que tem a seguinte cara, né? Então x, f de x, ela tem uma cara mais ou menos assim. Por isso que ela é também chamada de curva do sino, né? Ela tende a zero, né? Mas ela nunca chega a zero aqui, né? Ela tende a zero, mas nunca chega a zero, tá? Dá para se demonstrar que o ponto mais alto dela, esse ponto aqui, equivale à esperança de x. Então a esperança de x vale exatamente esse valor aqui, ó, né? Que é o ponto mais alto, que é o valor que corresponde ao ponto mais alto da f de x, tá? E mais ainda, nós também sabemos que nesse ponto aqui, ela é simétrica em relação a essa reta aqui que passa pelo meio dela, tudo que acontece à direita acontece à esquerda, e essa distância aqui que vai da reta que passa pelo centro até o ponto onde a curva tinha a boca para baixo, e a partir daqui ela começa a ter a boca para cima, né? Então ela tinha concavidade para baixo, e aqui ela passa a ter concavidade para cima. Nesses dois pontos aqui, ó, né? A distância que vai do centro, né, dessa reta central até esse ponto, é exatamente o desvio padrão da variável aleatória x, né? Então ela é sigma de um lado e sigma do outro, tá ok? Então essas são as principais propriedades de uma curva normal. A gente não interessa a expressão dela, mas para quem quiser saber a expressão da f de x, ela é 1 sobre raiz de 2π sigma, e elevado a menos x menos, eu vou colocar mi aqui, que é um parâmetro que nada mais do que a esperança de x ao quadrado sobre 2 sigma 2. Talvez tenha algum fator aqui, ou talvez esse 2 aqui, ou esse ao quadrado não exista, mas o importante é saber que ela é proporcional a uma exponencial negativa de x ao quadrado. Ó. E essa função aqui, se você tentar calcular a integral dela, mesmo para quem já fez FUV e outras disciplinas da área de cálculo, já aprendeu que essa função não é integrável analiticamente, não dá para fazer na mão a integral dessa curva aí a menos x ao quadrado. Então nós vamos ter que calcular essas áreas embaixo dessa curva numericamente, né, usando o computador. E aí nós temos então as, a, as tabelas que nos dão essa área de curva, que já foram calculadas por alguém numericamente, e que então nos dão essas tabelas aí a respeito das áreas que estão embaixo dessa curva, tá bom? Nós vamos aprender a usar essas tabelas na aula de hoje, tá ok? Bom, então vamos começar com um exemplo, né? Imagina que eu tenho as pessoas de um certo grupo e eu sei que a altura média dessas pessoas, né? A altura média dessas pessoas é em torno de 1,70 metros.
e sei que o desvio padrão dessas pessoas, eu vou chamar de S, o desvio padrão, é 0,10 metros, né? Ou seja, 10 centímetros, tá bom? E aí então eu vou dizer que a altura dessas pessoas satisfaz uma normal de média 1,70 e aqui eu vou colocar variância 0,10 ao quadrado. Então essa notação aqui é uma notação muito comum. Você diz que a altura é uma variável que satisfaz uma distribuição normal com média 1,70 e com desvio padrão 0,10, mas nessa notação a gente escreve 0,10 ao quadrado, porque o que aparece aqui nessa segunda posição é a variância da variável altura. Então, vou pegar 0,10 ao quadrado, tá bom? Bom, fazendo isso, eu vou então desenhar a curva normal, a FDP. Então, aqui vai ser 1,70. Então, a curva normal vai ter essa cara. O ápice dela, então, está na média, 1,70. E essa distância aqui, ó, eu sei que vale 0,10. Assim como essa distância do outro lado também, né? É simétrico, o que acontece de um lado do meio dela, né? De um lado dessa reta, acontece do outro lado. Então aqui o desvio padrão 0,10, ok? E aí eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de ter pessoas, né? Vou pegar x a altura, maior ou maior ou igual, porque tanto faz, porque a igualdade, lembra que uma variável contínua, a probabilidade dela ser exatamente igual a um número é zero, então tanto faz eu colocar maior ou maior ou igual, tá? A 1,70. Pergunto primeiramente para vocês qual é essa probabilidade. Ora, se a gente olhar aqui, né? 1,70 aqui, então se eu quero a probabilidade de x ser maior que 1,70, é essa área aqui. Ok? Então essa é a probabilidade de x ser maior do que 1,70. Ora, mas qual é a área total embaixo de uma curva FDP? A gente sabe que a área total embaixo de uma curva FDP é 1. Ora, se tudo que acontece daqui da metade para cá acontece daqui da metade para lá, então aqui, essa reta aqui do ápice da minha FDP, ela divide metade da área para cá, metade da área para a esquerda. E aí, então, eu sei que se metade da área está aqui, metade da área está à esquerda, e a área total é 1, então eu sei que essa probabilidade aqui é meio. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual que 1,70, eu sei que é meio, ou seja, 50%. A mesma coisa que a probabilidade de x ser menor do que 1,70, vai ser a outra metade aqui do lado esquerdo, então essa outra metade vai ser 50%, tá ok? Bom, mas e se eu pergunto agora, qual que é a probabilidade de x estar entre 1,70 menor ou igual a x, menor ou igual a 1,80, certo? Pergunto para vocês qual que é essa probabilidade de x estar, ou seja, ao sortear uma pessoa que tem altura entre 1,70 e 1,80. Então, se eu fizer de novo a gaussiana, vai estar aqui, ó, 1,70. Como eu sei que aqui é exatamente 10 centímetros, 1,80, então a probabilidade de x estar entre 1,70 e 1,80 é essa área aqui, ó, né, que vai da metade até esse valor 1,80 aqui. Então a grande pergunta é como calcular essa área? E aí nós vamos então abrir mão de uma tabela de distribuição normal, né? Essa tabela de distribuição normal, vamos abrir aqui a tabela de distribuição normal. Essa tabela está lá no Tidia, vocês podem pegar ela lá no Tidia, eu já postei ela lá no Tidia. Então vejam bem, ó. Nessa tabela ele desenha a curva normal aqui, né?
E ele dá a área que tem entre 0 até um Z, que ele chama ZC, né? Então, veja, a área entre 0 e até ZC, ele está chamando de P, que nada mais é do que a probabilidade de x estar entre 0 e ZC. Então, qual que é essa probabilidade aqui? Qual é essa área P aqui? Então, você vai pensar, se Z, vamos supor que Z é igual a 1,35, tá? Então, 1,35, o que você vai olhar? Você vai procurar 1,3 do 1,35, 1,3 você procura aqui nessa coluna aqui. Então, 1,3. E o 5 do 1,35 você procura aqui na horizontal, que está aqui, ó, 5. E aí você faz a intersecção dos dois. Então, ó, 1,3 com 5 aqui dá 1,35, ok? Então, a área vai ser 0,411,49, tá? Então, se eu olhar nessa tabela aqui, olhando a tabela, então na curva normal, então a tabela normal. Qual que é a probabilidade, então, de Z estar entre 0 e 1,35? Por que Z? Porque é a variável que ele está usando lá na tabela, tá? Então, a gente viu que esse valor aqui de Z, a probabilidade do Z estar entre 0 e 1,35, olhando na minha tabela, eu vou pegar o 1,3 do 1,35, que são os dois primeiros algarismos, e vou cruzar com o último, que é o 5, que é esse aqui, e que dá então 0,411,49. Ou seja, essa probabilidade é 0,411,49, tá bom? Então, olhando nessa tabela de novo, imagina que eu quero agora, não a área para dizer está entre 0 e 1,35, mas Z está entre 1,40 até infinito, ou seja, eu quero a probabilidade de Z ser maior que 1,40. Quanto que é a probabilidade de Z ser maior que 1,40? Se eu olhar então a minha tabela normal, se 1,40 está aqui, a probabilidade de Z ser maior que 1,40 é essa área aqui depois do 1,40. Né? Desenhando aqui, ó. Então, a variável Z está sempre centrada no zero. 1,40 está aqui. Então, qual que é a probabilidade do Z ser maior que 1,40? É essa área aqui, ó, depois de 1,40. Né? E como que eu vou achar essa área se algo que ele me dá é essa área, que vai de 0 até 1,40? Ora, é simples, ó. Eu sei que da metade para frente eu tenho uma área igual a meio. Então, se eu souber essa área que vai de 0 até 1,40, eu pego meio menos essa área, eu tenho a área acima de 1,40. Né? Então, se eu voltar lá na minha tabela e descobrir quanto que é essa área que vai de 0 até 1,40, que é o que está tabelado aqui, vamos procurar quanto que é essa área? 1,40. O 1,4, os dois primeiros algarismos do 1,40, e o último é o zero, 1,40. Então, se eu cruzar essas duas aqui, ó, dá 41,924. Então, essa área aqui, 41,924, é a área que vai de 0 até 1,40. Então, essa área aqui é 0, opa, vou passar lá para a lousa. Essa área aqui é 0,419,24. Então, quanto que é essa área aqui? Essa área aqui vai ser, então, igual a meio menos 0,419,24. Né? Fazendo as contas, então, vai dar 6, vai dar 7, vai dar 0, vai dar 8, vai dar 0. Então, né? Então, se eu não errei, 10 vai 1, 10 vai 1, 10 vai 1, 10 vai 1, 5. Ok, certinho. Então, essa área aqui é 0,088076, ou seja,
8,08% aproximadamente, tá bom? Então veja, então a probabilidade de Z ser maior que 1,4 é igual a aproximadamente 8,08%, tá bom? Porque é essa área depois de 1,40. Agora, o que tem a ver essa variável Z da minha tabela com a variável X, que é a minha altura das pessoas que eu estava trabalhando? Ó. Veja que eu quero a probabilidade da altura das pessoas sorteadas está entre 1,70 e 1,80, certo? Então, para eu relacionar essa variável x que eu estou estudando com a variável z da tabela, eu vou ter que fazer a seguinte transformação que a gente já viu ao longo do curso. Então, nós vamos fazer uma transformação de x para z. Que transformação é essa? Z é igual a x menos a média de x. Eu vou... Opa. A média em x dividido pelo desvio padrão de x, tá? Então, nesse caso, quem vai ser a minha variável z? Eu quero a probabilidade do x estar entre 1,70 e 1,80. Então, o que eu faço? Eu sei que a média de x é 1,70. E sei que o desvio padrão de x é 0,10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de x aqui e vou substituir aqui. Então, aqui eu já sei que vai ser z igual a x menos 1,70 dividido por 0,10. Ok? Então, se eu quero saber a probabilidade de x estar entre 1,70 e 1,80, eu pego esse primeiro valor e substituo aqui no lugar do x. Então, para x igual a 1,70, implica que o z vai ser igual a 1,70 menos 1,70 dividido por 0,10, que é zero. E para x igual a 1,80, que é o outro valor de x no outro limite, z vai ser igual a 1,80 menos 1,70 dividido por 0,10, ou seja, vai dar 1. Ok? Então eu sei, eu poderia provar, mas eu não vou fazer isso aqui agora, porque o que interessa é a gente aprender a usar a tabela da normal, que a probabilidade de x estar entre 1,70 e 1,80 é igual à probabilidade do z tá entre o valor correspondente de z a 1,70 e o valor correspondente de z a 1,80. Então vai ser a probabilidade de z estar entre 0 e 1. Ora, como eu já sei usar a minha tabela da normal, eu sei quanto que essa probabilidade de z está entre 0 e 1. Né? Se eu olhar lá na minha tabela normal, a probabilidade de z estar entre 0 e 1 é quando o z crítico aqui, o zc, vale 1. Então, qual é essa área aí? O 1 e o segundo algarismo depois da vírgula é 0, 1,00. Então, a área que vai desde 0 até 1 é 0,34, 134. Então, essa área aqui é 0,34, 134. Então, eu tenho aqui na variável z, zero, aqui vai ser 1, essa área aqui que vai entre 0 e 1, eu olhei lá na minha tabela, vale 0,34, 134. Então, a probabilidade de z estar entre 0 e 1 é 0,34, 134. Ora, mas se isso aqui é igual à probabilidade de x estar entre 1,70 e 1,80, então a probabilidade de x também está entre 1,70 e 1,80 é 0,34, 134, ou seja, aproximadamente 34,1%. Então é assim que a gente vai calcular a área embaixo da curva normal, consequentemente a probabilidade de x, de uma variável aleatória que satisfaz a distribuição normal, estar entre dois valores, tá?
Vamos complicar um pouquinho mais.